alimentos que é rico em proteína, que gera muita confusão também, muitas dúvidas, é sobre leite e derivados. Então, sempre a gente recebe essas perguntas: pode leite? Posso comer queijo, né? Numa dieta, pode isso, pode aquilo. E esse é um grupo de alimentos que realmente as pessoas têm muita dúvida. Então, a gente vai falar sobre leite e derivados, sobre suas boas escolhas, e você vai avaliar se realmente faz sentido você incluir isso na tua alimentação, porque é possível, sim, você não ter na alimentação e emagrecer, e ter na alimentação e emagrecer. Tudo isso vai depender, novamente, de quantidades do resto todo que você fez ao longo do dia, se praticou exercício físico, se dormiu bem, e também da parte calórica e qualidade desses alimentos que você vai incluir no seu dia a dia. Então, o leite, ele é um alimento que a gente chama de espécie específica, ou seja, é um alimento que não foi feito para a nossa espécie. O ser humano foi lá, escolheu a vaquinha para que fosse a nossa doadora de leite. Então, entendendo isso, a gente já entende o porquê que o leite é um alimento que está ali na lista de alimentos mais alergênicos, porque a natureza daquele alimento não foi feita para o ser humano. É uma proteína de alto valor biológico e com alto potencial alergênico. Muitas pessoas têm uma sensibilidade à proteína do leite ou uma alergia à proteína do leite. Então, assim como o celíaco, o alérgico e o sensível, o intolerante à proteína do leite, ele não pode consumir. E outras pessoas têm intolerância à lactose. Para a gente conseguir desenhar melhor isso na nossa cabeça, é interessante a gente aprender sobre a composição do leite. O leite, ele tem praticamente todos os nutrientes. Os 3 macronutrientes a gente encontra ali no leite, que é o carboidrato. O carboidrato do leite é a lactose, é o açúcar do leite. Ou seja, esse carboidrato, para pessoas intolerantes que não conseguem digerir, assim como nós falamos lá na nossa primeira aula de carboidratos, então, para essas pessoas, a gente realmente tem que usar produtos sem lactose ou eliminar os produtos que têm lactose, né? A gente tem a proteína do leite. A proteína do leite ela é composta principalmente por caseína, que é essa proteína, uns 80% do leite é caseína, que é essa proteína de alto grau de alergenicidade, a caseína. Então, as pessoas que têm alergia ou sensibilidade a essa proteína do leite, que é diferente da intolerância à lactose, essas pessoas têm que ler em tudo quanto é produto, rótulo, se tem caseinato, se tem algumas outras caseína adicionada, porque às vezes está consumindo um produto que faz mal, que nem sabe que tem leite, mas tem uma caseína ali. E outra parte do leite, da proteína do leite, é o whey protein, que é uma parte mais nobre e menos alergênica do leite. E nós temos a parte de gordura do leite. A gordura do leite é uma gordura mais saturada, mas é uma gordura natural daquele alimento. A gordura do leite ela é interessante porque ela melhora a absorção quando você consome o leite ali, e com essa gordura, um leite integral, a manteiga é a gordura do leite, ela tem uma melhor absorção de vitamina A, D, E e K, as vitaminas que a gente considera lipossolúveis. Então, a diferença entre o leite integral, leite íntegro e leite desnatado é que o leite desnatado ele passa por um processamento, então já existe uma manipulação daquele leite, bate, retira-se aquela gordura e depois acrescenta um pouquinho no leite semidesnatado e uma porção muito mínima no leite desnatado. Então, o que acontece? Com essa homogeneização do leite, para tirar essa gordura, para deixar ele desnatado ou semidesnatado, existe uma mudança na composição desse leite por essa homogeneização e aumento até do aspecto alergênico da caseína ali. Então, o leite integral, o que ele tem é um pouquinho de gordura a mais, é uma gordura natural ali do leite. Não seria mais saudável consumir leite desnatado do que o integral. O que a gente sim tem que fazer é tirar as gorduras extras, de bolacha recheada, de fritura, mas não talvez de um leite integral.
A não ser que você só goste do sabor do leite mais desnatado ou semi-desnatado. Aí tudo bem. Mas não faz sentido, num processo de emagrecimento, você escolher o leite desnatado ou semi-desnatado, a não ser que você não possa consumir aquela gordura. Mas lembre, gordura tem em outros lugares que a gente pode enxugar na alimentação do que do leite. Lembrando que as quantidades, as porções indicadas para o ser humano são apenas 2 porções de leite e derivados por dia. Uma porção, por exemplo, ela representa 1 xícara de leite, ou um pote de iogurte, ou 2 fatias de queijo. Então, no dia, 1 xícara de leite mais 2 fatias de queijo já é a porção recomendada. Então, a gente consegue entender que 1 xícara de leite, ou 2, se você for consumir, não vai fazer diferença se tiver gordura ou não. Né? No processo de emagrecimento, não. 2 xícaras de leite, com certeza, não vão te engordar e nem dificultar o teu processo de emagrecimento, e sim tudo mais que você vai incluir na sua rotina alimentar. Então, aí fica a dica para você avaliar se vai no leite integral ou no leite semi-desnatado ou desnatado, sendo que o integral ele é super saudável, sim, e pode fazer parte do seu dia a dia. Então, voltando ali na parte proteica, é bem importante que você entenda se você tem sensibilidade a essa proteína. E aí, sim, o leite derivado deve ser um alimento que você vai excluir. Sensibilidade ou alergia. Como que eu sei isso? Tem que passar por uma avaliação médica e com um nutricionista. Mas alguns sinais e sintomas são bem clássicos dessa alergenicidade, dessa alergia à proteína do leite, como estufamentos, coceiras, edema, aquela pessoa que vive inchada, coceira no ouvido, pigarro, corrimento nas mulheres. Por que isso? Porque isso está associado ao sistema imunológico, ou seja, quando um alimento que é agressor, ele está lá em contato com a tua membrana, com a tua membrana intestinal, essa mucosa intestinal, essas mucosas elas se comunicam. Então você pode mandar uma informação para as mucosas aqui, ó, nasal, do ouvido, a mucosa aqui da parte do digestivo, a mucosa vaginal, para que elas tranquem o acesso de entrada, porque aquele alimento alergênico está ali em contato com o teu intestino. Então, por isso que o organismo, numa forma de defesa, ele produz esses mucos. Então, você vai ver, assim, que muitas vezes a indicação para crianças que vivem com sinusite, rinite, o médico fala, ó, vamos tirar leite e derivados e ver se melhora. E quando melhora, a gente entende que essa criança, sim, ela tem uma sensibilidade ou uma alergia à proteína do leite. Quando a gente vai para a parte de alergenicidade, isso é muito importante porque também ela pode ser letal, assim como na doença celíaca. Então, é importante, sim, consultar um nutricionista para ver como que vai fazer toda a adequação com a retirada de leite e derivados. Então, as pessoas que têm esse aspecto, essa sensibilidade ao leite ou alergia, elas têm que tirar 100% leite e derivados da vida. Mas isso não necessariamente está associado a um processo de emagrecimento, que é o que a gente vem trabalhando aqui neste curso. E entendendo sobre o carboidrato, sobre a lactose, só se você for intolerante à lactose, que vai precisar eliminar a lactose do teu dia a dia. Agora, falando sobre a escolha do leite. O leite ele passa por um processamento térmico, quando vem para o comercial, quando vem para a nossa mesa, que é o processamento de pasteurização, que é aquele leite que a gente chama de leite de saquinho, que é o leite pasteurizado, e o leite de esterilização, ou leite UHT, que as pessoas conhecem como leite de caixinha. Esse processamento térmico ele já diminui o aspecto alergênico dessa proteína para nós. Então, sim, além do aspecto de alergenicidade, também existe o aspecto de higiene. Não é recomendado que a gente consuma o leite cru, porque ele não é seguro para a nossa saúde no aspecto de higiene. E também, quando a gente processa ele termicamente, vai aquecer ou passa pela pasteurização ou HT, a gente diminui esse aspecto inflamatório e alergênico da proteína do leite. Então, a gente tem o leite de saquinho, que é um leite pasteurizado, ele tem um pouquinho mais de micro-organismos, mas ainda é seguro para a nossa saúde. Ele é um leite
é menos processado, é um leite que vai precisar de resfriamento e que vai ser mais perecível, ou seja, 1, 2 dias na geladeira, o leite estraga, então tem que consumir mais rapidamente. O leite de caixinha, ele tem essa longa vida, né? O seu tempo de prateleira aumentado pelo processamento térmico e também porque ele é adicionado de aditivos para conservar, de conservadores. Aí a gente tem os conservadores também, sendo um ponto de interrogação, será que faz tão bem assim a gente consumir esses conservadores do leite todos os dias? Então, fica aí o meu questionamento. Será que você precisa de leite todos os dias ou isso foi algo cultural? Será que se você consumir leite derivados numa forma de rodízio, não vai ser mais interessante no seu processo de emagrecimento, para que você tenha mais variabilidade e consuma alimentos mais variados e tenha menos impacto dos alimentos alergênicos? Talvez sim. Então, falamos dos 2 tipos de leite na forma líquida, na parte comercial, e aí vamos para o leite em pó. O leite em pó é um leite desnaturado, ou seja, a gente pega o leite, tira a água e vira o pó. Então, ali dentro daquela latinha do leite em pó, não precisa ter aditivos para conservar. Então, geralmente, o que você precisa saber para você saber se tem um leite em pó de boa qualidade? Vira e leia os ingredientes. Ele está lá, leite em pó, pode ser desnatado ou integral, então a gente já sabe sobre qual vai ser a nossa escolha, se é desnatado ou integral, você vai escolher de acordo com o que você entendeu e o que fica melhor para você e para sua família. Então, a gente vai lá para o leite, leite em pó, tem alguns leites que adicionam aí vitaminas, minerais e tudo bem, e aí a gente tem a adição de lecitina de soja, que é o que deixa o leite instantâneo, fácil de diluir. Então, é uma opção super interessante, o leite em pó, que é um leite diferente do leite de saquinho, o pasteurizado, ele não estraga com tanta facilidade, e diferente do leite de caixinha ou o HT, ele não tem os conservadores, porque ele não tem água, você vai adicionar água na hora do preparo. O que você vai ter que atentar na hora da escolha é só para ver se esse leite em pó não é um composto lácteo. Então, a gente tem muitos produtos no mercado que são compostos lácteos. Como que eu vou saber a diferença? Está escrito leite em pó instantâneo ou composto lácteo instantâneo. O composto lácteo, ele é adicionado de maltodextrina, que é um tipo de açúcar. Então, ele não é interessante para quem está num processo de emagrecimento. Para nenhum de nós, nem para criança e tudo mais. Por quê? Porque tem açúcar adicionado. Então, é sempre mais interessante a gente buscar o leite em pó, não o composto lácteo. E aí a gente vai para a escolha dos iogurtes. Os iogurtes é um produto que é bem complicado fazer a escolha deles, porque geralmente quando você vai usar um iogurte adicionado aí de fruta, ou um iogurte desses tradicionais de fruta, de coco, de maçã, de pera, de frutas, salada de fruta, o que eles têm adicionado? Açúcar ou adoçante e também corante artificial, né? Então, corante artificial, aromatizante sabor, né? Aromatizante artificial de morango, sabor artificial de morango. Então, a gente tem os aditivos químicos aí contribuindo para a desregulação aí da nossa flora intestinal, da nossos hormônios de tireoide, e às vezes até de alguns aspectos hormonais. Então, é importante a gente saber fazer a boa escolha dos nossos produtos para no nosso dia a dia a gente ter o mínimo possível de aditivos químicos e a alimentação mais limpa possível, porque sim, isso faz diferença no processo de emagrecimento. Então, o iogurte saudável, principalmente, é aquele que tem 2 ingredientes: o leite e o fermento lácteo, que são os lactobacilos. Esse é o famoso iogurte natural que a gente encontra. Entre o natural integral e o natural desnatado, você só vai escolher se você quer o integral, que tem um pouquinho mais de gordura, e essa gordura não vai fazer diferença no teu processo de emagrecimento, ou o desnatado, que tem um pouquinho menos de gordura, é menos calórico e vai diminuir um pouquinho sim, vai poder talvez dar
uma empurrada um pouquinho maior no teu processo de emagrecimento, porque vai ter menos gordura. Mas eu, particularmente, prefiro indicar para os meus pacientes o leite integral, o iogurte integral. E aí a gente vai para outras marcas, você vai ter que começar a pesquisar e conhecer as marcas no mercado, devido a essa exigência das pessoas em ter produtos mais limpos, a gente já encontra alguns iogurtes que são adicionados de fruta, com aroma natural não, com a própria fruta ali dentro, com um corante natural de clorofila, por exemplo, num que quer colocar verde, um corante natural de beterraba, num vermelhinho. Então, isso tudo você vai ler no produto, vai avaliar dentro do produto. E aí você tem que avaliar qual é o tipo de adoçante ou adoçador que utiliza. Às vezes usa o próprio suco da fruta, às vezes usa um adoçante artificial, às vezes usa um adoçante natural, às vezes usa um mel. Tem muita atenção. Aquela marca comercial que tem, né, o iogurte com mel. Aí a pessoa, eu como aquele com mel. Quando você vira lá nos ingredientes e vai ler, ele tem açúcar invertido e mel. Então, ele tem um composto para adoçar ali e acaba sendo super calórico. Então, uma dica para você poder escolher o iogurte, quando você não quer comer o iogurte natural, você pode virar atrás ali do iogurte natural e comparar com o iogurte que tem adição de fruta. Primeiro, leia, né, qual é o tipo de açúcar, qual é o tipo de adoçante que coloca ali. Num processo de emagrecimento, é sempre mais importante a gente escolher os adoçantes, e quanto mais natural esse adoçante, melhor, mais próximo daquilo que a gente aprendeu que é mais natural possível na aula de adoçantes. E aí você compara a quantidade de carboidrato que tem entre o natural e o iogurte que você está levando. Se é um pouquinho a mais, provavelmente esse carboidrato vem da fruta. Se é muito a mais, tipo o dobro ou 30% a mais, provavelmente tem muito açúcar ali adicionado. Então, faça essa escolha. Mas o iogurte natural você também pode, em casa mesmo, bater com fruta e adoçar com um adoçante que você escolheu para ser o seu adoçante eventual, ou aprender o azedinho do adoçante, que é sempre mais interessante a gente ter uma alimentação mais limpa. E aí vamos falar da escolha dos queijos, né? Os queijos, eles são também feitos à base de leite, adicionado de coalho, e aí dependendo do tipo de queijo, adiciona fungo, adiciona sal, adiciona temperinhos. Então tudo isso você vai ler nos ingredientes dos produtos que você vai comprar. A gente tem os queijos, que são queijos mais frescos, né, que é tipo queijo Minas, queijo ricota, cottage, queijo branco, que são os queijos que não passam muito tempo maturando. Eles são mais ricos em proteína, ou seja, tem para as pessoas que são sensíveis, a alergenicidade é um pouquinho maior, e mais ricos também em carboidrato, em lactose, né? Porque são queijos que vão ter um processamento menor, né? Uma maturação menor, são queijos mais frescos. Mas sim, eles podem fazer parte do seu dia a dia, principalmente os mais desnatados aí, eles vão ter, né, menos quantidade de gordura e você diminui aí a quantidade de gordura e calorias. Mas se a gente for ver as porções recomendadas, né, que são 2 fatias de queijo, 2 vezes, aí você não usa leite. Então, lembrando, uma porção de leite, 2 porções de leite e derivados por dia, sendo que uma porção é igual a um pote de iogurte, ou uma xícara de leite, ou 2 fatias de queijo. Então, entendendo sobre porções, talvez a quantidade de gordura não vai ser algo que vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, porque você vai controlar as quantidades. Então, quando você vai para um queijo mais gordinho, um queijo mais maturado, tipo um queijo parmesão, um queijo colonial, e temos esses queijos adicionados de fungo, como camembert, gorgonzola, que também são opções. Então, sim, você pode, dentro de uma dieta de emagrecimento, controlando as quantidades, sem exageros, incluir leite e derivados. Ou também, se você tem alguma sensibilidade ou não gosta, também você não precisa obrigatoriamente incluir leite e derivados. Então, é uma escolha.
Você vai escolher os melhores produtos para completar a tua casa, ali, tua alimentação do dia a dia, e vai controlar essas quantidades dentro do teu dia a dia e dentro das tuas atividades, aonde cabe cada um desses tipos de alimentos. E uma dúvida que é muito comum e realmente as pessoas têm, mas quando a gente, falando especificamente de saúde, é a preocupação com relação às fontes de cálcio. Ah, e se eu não consumir leite e derivados, minhas fontes de cálcio, eu vou ter problema de saúde? Não, a gente tem como fazer substituições e, principalmente, o cálcio do leite, ele tem uma biodisponibilidade para nós seres humanos, ali em uma xícara, a gente absorve mais ou menos 30% desse cálcio. Se a gente for comparar com uma xícara de brócolis, a gente já absorve do brócolis 70%, ou seja, o cálcio dos vegetais é mais biodisponível. Então, o que a gente precisa? Entender que a gente tem cálcio, sim, em outros alimentos, que o leite e derivados, ele é uma fonte de cálcio, especificamente por ser cultural, a gente incluir no nosso dia a dia, ele é uma fonte de cálcio primária para muitas pessoas, mas que é mais importante a gente entender que a variedade da alimentação é importante, que a gente não pode só obter cálcio de leite e derivados, e sim buscar nos vegetais, principalmente nos talos, então, que muitas pessoas tiram, né? Os talos do agrião, da rúcula, o talo do brócolis, da couve-flor. Essas estruturas, elas são excelentes fontes de cálcio. Fora que a gente tem ali também no gergelim, por exemplo, uma excelente fonte de cálcio, aí o cálcio vindo aí para os vegetarianos estritos. A gente tem na sardinha também uma excelente fonte de cálcio, até porque geralmente a gente come ela com um pouquinho de espinha, essas sardinhas enlatadas, também temos bastante cálcio. Então, a gente pode encontrar, por exemplo, na salsa, cálcio no coentro, nos temperinhos verdes escuros. A gente tem uma tabelinha de biodisponibilidade de fontes de cálcio. Claro que quanto mais variada a minha alimentação, menos eu erro. Então, a gente lembrando lá da aula do glúten, talvez a sensibilidade ou a intolerância ou o aspecto de dificuldade de consumo de leite e derivados que eu tenho com esse grupo de alimentos pode ser devido ao uso crônico e sem equilíbrio e todos os dias da minha vida desses alimentos. Então, a gente tem que aprender que a gente não precisa se prender a um tipo de alimento, a recomendação diária é essa, tem que comer todos os dias. Você pode fazer um rodízio e pode fazer uma variabilidade maior. Então, o que nós precisamos, principalmente quando a gente fala em saúde e em emagrecimento? Nós precisamos de comida e de alimentos. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula de leite e derivados e que você saiba fazer as suas escolhas. Se o leite, sim, é um alimento interessante no teu processo de emagrecimento, ou se você não quer consumir leite e derivados, ou se você tem alguma particularidade e precisa excluí-los da alimentação, é possível, sim, um emagrecimento saudável e duradouro, mesmo tendo leite ou não tendo leite e derivados. Espero que vocês tenham gostado da aula.